Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai acompanhar vocês. Bora dar uma olhadinha no que nós vamos estudar hoje. É a nossa aula 7 e hoje nós temos revisão, né? Então a gente vai aí reforçar um pouco todos esses assuntos que foram trabalhados, né? Por exemplo, a termoquímica, né? Conceitos de equilíbrio, tá bom? Pontos de fusão, pontos de ebulição, efeito estufa e também aquecimento global. Então, vamos à revisão. Olá, queridos! Vamos lá revisar todos esses assuntos e a gente vai iniciar falando um pouco mais, né, dessa diferença entre calor e temperatura, né? E o calor é a energia térmica em trânsito, diferente da temperatura, que é um grau, né? Determina um grau e esse grau justamente indica a agitação molecular, tá? Então aí as duas representações que nós temos, a gente consegue observar no primeiro cubo a menor temperatura, justamente porque a agitação molecular é baixa, é pequena, diferente do segundo, né, que a gente tem uma maior temperatura justamente porque é possível observar que a velocidade ali dessas moléculas é maior, né, então nós temos maior agitação. De que maneira é possível aí essa transmissão do calor, né? Então é possível a partir aí de três formas, né, de transmissão de calor, que é a condução, a convecção e a radiação, né? Na condução ocorre a transmissão por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo ou então pelo contato com outro mais quente. Já no caso da convecção, né, ocorre a transferência de calor em fluidos, e no caso, os fluidos podem ser sólidos ou líquidos. E a radiação é a transmissão de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, e essa onda nada mais é do que a própria energia térmica, né, o próprio calor, tá? E aqui no esqueminha, né, que eu trago para vocês, é possível a gente entender melhor, né, como se dá. Então, aqui a gente tem a nossa chaleirinha que está aquecendo a água, né, e aí à medida que ocorre esse aquecimento, esse calor que está, né, sendo emitido, transmitido aqui da nossa chaleira, pode ser transmitido das três maneiras, né? Radiação, que é a onda eletromagnética, a própria energia, o calor, né? Nós temos a condução, né? No caso da condução, se eu fosse pegar aqui na chaleira, né? Pegar aqui na barrinha que está quente, eu ia sentir esse calor, né? Essa energia térmica a partir da condução e ela ocorre nos sólidos. Já a convecção, basta eu colocar a minha mãozinha aqui em cima, né? Que é possível sentir aí esse vapor, né? Saindo. E aí, esse fluido gasoso, né, a gente pode, a convecção se dá, né, essa transmissão de calor a partir desses fluidos, tá bom? Olha mais essa imagem, só para a gente fixar ainda mais, né, como se dá cada um dos modelos de transmissão de calor. Condução, precisa desse sólido, essa barrinha aquecendo, né? Convecção, é necessário ali um fluido, seja ele gasoso ou líquido, e a radiação ou irradiação, né, ela se dá a partir de ondas eletromagnéticas. A gente nem precisa estar tão perto para a gente sentir a radiação, né, essa energia térmica sendo transmitida, tá bom? Bom, aí quando a gente fala de equilíbrio térmico, né, ele se dá da seguinte maneira: ocorre quando dois corpos em contato direto deixam de trocar calor, estabilizando as suas temperaturas. Então, se eu colocar dois corpos de temperaturas diferentes, como é o caso ali abaixo, né? O cubo azul e o vermelho estão separadinhos. E aí, quando a gente põe junto, eles têm temperaturas diferentes. Só que vai chegar um ponto, né, que essas temperaturas vão se igualar. Isso se chama equilíbrio térmico, né? E isso é alcançado quando não há mais variação de temperatura entre eles. Alguns exemplos do cotidiano, né, que a gente pode observar, como gelo derretendo no suco, café esfriando ao longo do tempo,
o corpo humano que regula a sua temperatura, que é chamada de homeostase. Temos ainda o uso de termômetro para medir a febre, casas mais quentes à tarde devido à radiação solar e o ar-condicionado e troca de calor com o ambiente, por exemplo. Né? Todos aí chegam em algum momento ao equilíbrio térmico. Bom, tudo isso para falar justamente da termoquímica, né? Que é essa parte da química que estuda a quantidade de calor, que é essa energia envolvida nas reações, tá? Então, a termoquímica é justamente essa parte da química tão importante que estuda esse calor que pode ser liberado ou absorvido nos processos, tá? E aí nós temos dois tipos, né, de processos, como eu já falei. O exotérmico e o endotérmico. Qual é a diferença entre eles, né, pessoal? O exotérmico é aquele que libera calor do sistema para o ambiente, tá? E aí você está vendo na imagem, né, que representa um processo exotérmico, né? E esse processo acontece aí dentro desse frasquinho laranjadinho, né? E aí, à medida que a reação acontece, né? O processo acontece, o calor está sendo liberado do sistema para o ambiente. Percebam o sentido da seta, né? A seta está indo para o ambiente. Então, quer dizer que as reações ou os processos, sejam eles físicos ou químicos, que são exotérmicos, eles aquecem, né, o ambiente, tá? Então, o calor sai do sistema para o ambiente, é liberado do sistema para o ambiente. Diferente da endotérmica, né? No caso da endotérmica, absorve calor do ambiente para o sistema, tá? E aí nós temos a representação do frasquinho em azul, né? E para que essa reação ou esse processo físico ou químico aconteça, é necessário que o calor do ambiente, né, da parte de fora, seja absorvido pelo sistema para que a reação aconteça, tá? Então percebam a setinha aí representando o calor sendo absorvido para que a reação, para que o processo aconteça, né? Então, absorve calor do ambiente para o sistema, tá bom? Bora dar uma olhadinha em alguns exemplos de processos endotérmicos e exotérmicos, começando aí pelos exotérmicos, e aí nós temos a queima de velas, todo o processo de combustão, né? Ó, queima de propano, né? O gás liquefeito de petróleo, GLP. Temos combustão do álcool ou derivados de petróleo, como gasolina ou óleo diesel. Temos ainda, né, a liquefação ou condensação da água, tá? Que é um processo físico, né? Mas que também libera calor para o ambiente, tá? Já no caso dos exemplos de processos endotérmicos, né? E aí nós temos fotossíntese, né? A energia fornecida pelo sol é absorvida pelas plantas. Temos ainda fusão, né? A fusão é um processo físico, né? Que é a passagem do gelo, né? Do sólido para o líquido. É também uma reação endotérmica. Ela precisa absorver calor do meio para acontecer. Temos ainda a evaporação, que também é uma transformação física, que é a passagem da água líquida, né, para o estado vapor, e também é um processo em que absorve calor do ambiente para acontecer. E ainda a bolsa de gelo instantânea, né, que também é um processo que se dá a partir de absorção de energia do ambiente. Ok, gente? Então, né, por aqui a gente finaliza essa parte de processos endotérmicos e exotérmicos, né, que foi essa parte mais introdutória da termoquímica. E aí agora a gente vai, né, para um outro assunto da revisão, que são os pontos de fusão e ebulição. E aí eu trago inicialmente os conceitos para vocês, né, iniciando com o PF, que é o ponto de fusão, que é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, né? E aí nós temos o exemplo mais comum que a gente costuma utilizar, é o da água, tá? Então, a 0 graus Celsius, né, é a temperatura de fusão, né, o ponto de fusão da água, e ela
né, passa do estado sólido para o líquido nesta temperatura ao nível do mar, tá? A 0 graus Celsius. E o processo inverso também acontece, né? Ou seja, a passagem do líquido para o sólido, tá? Nessa mesma temperatura, a 0 graus. Isso significa que a 0 graus Celsius o gelo começa a se transformar em água. E o inverso também, né? A água líquida passa a se transformar, né, em pedacinhos ali de gelo nessa temperatura, tá bom? Curiosidades, né? Então, nós temos inicialmente aqui para o ponto de fusão, nem todas as substâncias têm o mesmo ponto de fusão, né? Às vezes a gente pode pensar que toda substância congela a 0 graus Celsius, e não é bem assim, né? Cada substância tem o seu próprio ponto de fusão. Então, eu trouxe como exemplo aqui o ferro, né, que derrete a 1538 graus Celsius, enquanto o oxigênio a menos 218 graus Celsius. E aqui a gente tem uma tabelinha, esses valores de ponto de fusão, você não precisa se preocupar em determinar, eles já existem, são tabelados, tá? Então, já existem e a gente só precisa observar, né, as temperaturas, por exemplo, de fusão, que cada substância tem a sua própria. Bora para a temperatura de ebulição, que é chamado de PE, né? E o ponto de ebulição é justamente a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o gasoso, né? E aí, mais uma vez, eu trago como exemplo a água, né, que tem a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius ao nível do mar. Isso significa que a 100 graus a água líquida começa a se transformar em vapor. E o contrário também acontece. O vapor começa a se transformar em líquido, tá? Mais uma vez, curiosidade, eu trago uma tabelinha também, né? Em que o álcool etílico, por exemplo, tem um ponto de ebulição de 78,37, bem menor, né, que o da água, por exemplo, né? Enquanto que o mercúrio entra em ebulição a 356,7 graus Celsius. Aí nós temos a tabelinha, né? O oxigênio, por exemplo, na tabela, tem ponto de ebulição de menos 183 graus Celsius, tá bom? Aí, só para a gente reforçar, as mudanças de estado físico, elas vão ser importantes lá na termoquímica para determinar quem libera, quem absorve, tá? Então, nós temos sólido, líquido e gás, né? E as passagens, né? Fusão, que é do sólido para o líquido, vaporização, que é do líquido para o gás, liquefação ou condensação, que é do gás para o líquido, e solidificação, que é do líquido para o sólido. Além, né, da sublimação, que é a passagem do sólido para o gás ou do gás para o sólido sem passar pelo líquido, tá bom? Então, essas aí são as mudanças de estado físico que a gente, né, observou agora há pouco, tá? Falando em agitação molecular, olha só o esqueminha que eu trouxe para vocês, né? Então, a gente consegue observar aí o esqueminha, né? Num corpo frio, as moléculas se movem numa velocidade menor, tá vendo? Que as bolinhas estão bem devagarinho. Pois é, à medida que esse corpo começa a ser aquecido, né? Coloquei ali uma chama, o que vai acontecer? Maior agitação das moléculas. Imagine que um corpo é formado por partículas e elas, né, estão sempre em movimento, gente. Seja em qualquer temperatura, as partículas estão sempre se movimentando. Então, nesse cenário, a temperatura ela é uma grandeza utilizada para medir o grau de agitação das partículas. Dessa forma, é possível caracterizar o estado térmico das partículas, né? E aí existem alguns fatores, né, que podem influenciar o ponto de fusão e também de ebulição, tá? São eles, né? A altitude, por isso que sempre que né, se observa a temperatura de um sistema, sempre se coloca assim, ao nível do mar, né? Por quê? Porque a altitude, ela interfere justamente nas condições normais de pressão, né, e temperatura. Então, quanto menor a pressão, menor, por exemplo, o ponto de ebulição. Então, lá no topo de uma montanha, a água não vai ferver mais a 100 graus, né? Porque ali a altitude é maior, então, consequentemente, a água vai ferver abaixo, né?
de 100 graus Celsius, ok? E também outro fator que pode influenciar é o tipo de substância, né? As ligações que estão presentes ali também interferem na temperatura de fusão e ebulição. Então, por exemplo, compostos, né, com ligações químicas mais fortes, como é o caso de ligações iônicas, né, costumam ter pontos de fusão e ebulição mais altos, diferente de compostos formados a partir de ligação covalente, por exemplo. Tá? Então, o tipo de substância e de ligações interfere nesse fator. Bom, e agora a gente vai para o último assunto aí que foi também trabalhado, que é o efeito estufa, aquecimento global, né? E o efeito estufa, ele é um fenômeno natural e muito importante para o nosso planeta, pois ele permite que o planeta fique aquecido. Entretanto, a intensificação, né, desse fenômeno que é natural, é que tem sido prejudicial para o nosso planeta, tá? Então, o efeito estufa, né, ele é responsável por manter essa temperatura do nosso planeta. Então, como é que funciona, né? Como você vê aí na imagem. Ele ocorre quando parte da radiação solar que chega ao planeta é absorvida pela superfície terrestre e depois ela é reemitida na forma de calor, que é a chamada radiação infravermelha. Alguns gases, né, presentes na atmosfera, que já estão presentes na atmosfera, que são chamados de gases de efeito estufa, eles retêm esse calor e eles impedem, né, que ele se dissipe totalmente para o espaço. Entre os gases, né, os principais gases do efeito estufa estão dióxido de carbono, metano, vapor de água e o óxido nitroso. Então, esses gases, eles funcionam no efeito estufa como um cobertor térmico, garantindo que a Terra não fique tão fria, principalmente à noite. Então, sem essa camada, né, sem esse cobertor, a temperatura média do planeta seria muito baixa e dificilmente a gente teria, né, formas de vida como a gente consegue observar hoje no nosso planeta. No entanto, né, esse fenômeno ele tem sido agravado por conta, né, dessa intensificação dos gases de efeito estufa, principalmente por conta da queima de combustíveis fósseis, desmatamento e também a industrialização. E isso tem levado ao que a gente conhece como aquecimento global. Então, nesse caso, né, o excesso dos gases de efeito estufa, eles, né, retêm mais calor ainda na atmosfera do que deveria, elevando a temperatura média da Terra e provocando mudanças climáticas, né? E esse efeito, por si só, ele não seria um problema, né? O grande desafio atual, né, para esse desequilíbrio que tem se observado, é que traz consequências ambientais, sociais e econômicas, como, por exemplo, o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos e impactos nos ecossistemas, né? E aí, para finalizar, falando aqui de aquecimento global, né, o que seria esse aquecimento global que tanto se fala, né, é justamente a intensificação do efeito estufa, né? Então, é uma consequência dessa intensificação da emissão de gases do efeito estufa, né, e da intensificação do próprio efeito, né? Então, pesquisas indicam que esse aumento está muito relacionado à ação humana, né? Então, tudo tem a ver com a ação humana, com que, né, o que os homens aí têm feito, nós, né, de uma forma geral, temos feito ao longo dos anos. E isso acabou aumentando a emissão dos gases de efeito estufa, né, como no caso da liberação do gás carbônico, e aí, consequentemente, né, gerando o que é chamado hoje de aquecimento global. Tá bom, gente? Bom, então é isso, né? Por aqui finalizamos esse momento de revisão. Falamos aí sobre, né, a introdução à termoquímica, os processos endotérmicos e exotérmicos. Também apresentei para vocês aí a importância do ponto de fusão e ebulição. E também, né, reforçamos conceitos como o efeito estufa e o aquecimento global. Tá bom, gente? Por aqui finalizo esse momento de revisão. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.